Se este texto chegou até você, preste atenção. Existe uma história antiga, sussurrada nas sombras do tempo. Uma jornada silenciosa sob o manto escuro da noite, onde o desconhecido se torna próximo e o inacreditável é uma esperança palpável. Algo se esconde nas areias frias e infinitas, um segredo que chama aqueles que ouvem com a alma aberta e atentos aos murmúrios do vento. Qual será o preço da promessa feita no silêncio absoluto, quando ninguém observa? Você teria coragem para enfrentar o destino com apenas a fé como companheira? No vasto e implacável deserto, uma terra árida que se estende até onde o céu parece tocar as dunas, uma mulher caminha, exausta e sozinha. Seu nome é Agar. Ela carrega nos braços seu filho pequeno, cujo choro se perde no vazio insensível do calor intenso e do silêncio esmagador. O sol brilha sem trégua, refletindo em sua pele cansada, enquanto ela enfrenta a solidão. Agar foi serva na casa de Abraão e, embora não tenha pedido esse fardo, o destino o colocou sobre seus ombros. Agora expulsa, relegada à solidão das dunas infinitas, encara o desconhecido com a força que lhe resta. Suas pernas tremem a cada passo, a mente um turbilhão de esperança e desespero. O sol, impiedoso, reina no deserto, sua luz se tornando um inimigo voraz que queima cada pedaço de esperança. A sede age como um monstro silencioso, sugando as forças e o pouco que resta de resistência. Agar sente a boca seca, a garganta ardendo. Porém, em meio à desolação, algo invisível se faz mais presente que o próprio cansaço, uma voz. Não é uma voz humana comum, mas algo quase sagrado. Um sussurro vindo da essência do deserto, uma bênção escondida entre as estrelas argênteas que guiam a noite. Essa voz chama Agar e ela, guiada por algo indescritível, descobre um poço, uma promessa viva brotando no chão árido, tornando possível o impossível. Ela muda sua rota, abandonando a certeza da solidão, conduzida por aquilo que a visão não alcança. Seu coração percebe o invisível, entendendo que não está sozinha. O silêncio que parecia um carrasco se transforma em um teatro onde o diálogo com o divino acontece. O cenário ao redor fica mais vívido, as sombras se alongam com o cair do dia. Seu filho, que antes chorava diante da sentença cruel do deserto, agora se aquieta. Atendido pela providência, é amamentado e salvo. Sua fome e sede são saciadas pela mão invisível do destino. O que se passa na mente de uma mulher que sabe que será rejeitada, que enfrentará o abandono, mas que também será salva? Que voz se ergue em meio ao silêncio para guiar seus passos na noite cheia de desespero? Que força misteriosa intervém nesse momento em que a esperança quase se esvai? É uma trama delicada, onde o humano encontra o sobrenatural. A dor da rejeição se transforma em uma conexão profunda com o divino. Enquanto a noite se aproxima, Agar sente o corpo relaxar, uma onda de alívio a envolve. A voz suave do deserto embala seus pensamentos. A história se aprofunda ainda mais. O menino que Agar ampara, Ismael, crescerá para ser patriarca de uma nação reconhecida ao longo das eras. Para ela, porém, aquela promessa é uma linha tênue, uma corda estendida sobre o abismo das dúvidas e incertezas que cercam seu mundo deserto. Uma sombra cruza seu pensamento, lembranças de uma vida anterior em que seu valor era reconhecido, e não a insignificância que agora define. Mas é a esperança que impulsiona seu coração. Ismael não é apenas um nome. Ele é o abandono e, ao mesmo tempo, a esperança que resiste mesmo diante do sofrimento. A travessia pelo deserto marca a passagem entre a memória que insiste em permanecer e o esquecimento que tenta engolir a vida arrancada da morte. No ar, uma tensão palpita intensamente. Quem será o salvador dos deserdados? Quem derramará a luz sobre os invisíveis aos olhos da humanidade? O deserto torna-se dual, palco de contradições profundas, morte e vida, ruína e salvação, vazio e promessa. Agar observa as dunas, erguidas como muralhas de desânimo. O encontro com o anjo, figura estranha, porém firme, é a materialização do mistério que pulsava dentro dela. Um mistério que não se pode tocar, mas que se sente com a força do espírito. O anjo tem uma presença cálida, como se trouxesse consigo a luz capaz de iluminar seu caminho sombrio. A aparição do poço não surge apenas para matar a sede do menino, é um renascimento, o ponto onde a lenda da sobrevivência se reescreve. Ali, o impossível se torna o brilho da esperança. A água, fresca e pura, flui livremente, simbolizando vida e renascimento. A promessa encontrada naquele poço é renovada e embalada pelo vento escaldante que corta o deserto, pela resposta silenciosa que guia cada passo incerto. Agar observa a água, notando detalhes antes invisíveis. O jeito como a luz refrata nas gotículas, formando uma dança líquida que reflete sua nova realidade. Evento após evento, o momento final da fuga de Agar ganha significado. Ela sente que sua história transcende o tempo, tornando-se uma esperança que atravessa séculos. Uma chama que desafia o esquecimento e o abandono. O filho que agora salva não será apenas um sobrevivente, será a semente de um recomeço, um símbolo de vida para muitos. Um novo ciclo começa a se desenhar diante dela, repleto de possibilidades até então inimaginadas.
Enquanto isso, o deserto persiste, impiedoso, silencioso, observador mudo do pacto misterioso entre o invisível e o vulnerável. No meio desse silêncio imenso, a tensão final se dissolve em uma paz inquietante. A paz daqueles que sabem ter sido vistos mesmo quando ninguém os observava. Aqui a jornada termina, mas será que realmente acaba? O deserto se curva ao soprar do vento. A voz antiga ressoa entre as pedras espalhadas, aguardando o olhar atento de quem sabe ver além do que os olhos comuns alcançam, os ouvidos capazes de escutar a verdade oculta sob o silêncio. É uma mensagem que permanece, um eco pelo tempo. Esta narrativa traz uma reflexão profunda. A história de Agar e Ismael não é apenas uma lenda distante, guardada pela tradição. Ela é um espelho para os momentos em que a vida parece abandonar, para quando o desespero cerca nossas almas. Mesmo quando todas as portas parecem se fechar, há uma força invisível que nos chama para avançar. Oferece um caminho inesperado através da escuridão. Cada um de nós, em algum momento, pode se sentir como Agar perdido no deserto. Mas sempre há uma luz. Imagine um trabalhador, recém-demitido, andando sozinho por ruas desertas. Sem amigos ou familiares por perto, com a esperança minguando a cada passo. O frio da noite aperta seu corpo, e a solidão pesa como uma armadura invisível. No entanto, em meio a esse desamparo, ele encontra um pequeno abrigo, um gesto inesperado de bondade. Uma palavra suave, um pouco de alimento generosamente oferecido por um desconhecido. Esse instante simples e silencioso é semelhante ao poço que surgiu para Agar no deserto, uma luz tímida e nascente, emergindo do meio do nada, transformando o desespero em esperança. A história fala de esperança discreta, do cuidado invisível que ampara os vulneráveis e abandonados. Ensina que toda promessa carrega um peso maior quando sustentada pela fé e pela perseverança. Mesmo quando tudo ao redor parece estéril, vazio e sem sentido. Às vezes, basta uma pequena ação para transformar um dia sombrio em um capítulo cheio de oportunidades. Cada gesto pode reverberar. Acredito que essa narrativa é um convite para olharmos ao nosso redor, para perceber que ninguém está verdadeiramente só, mesmo nos momentos mais cruéis da vida. Ela é um lembrete poderoso do poder do invisível, seja na forma da esperança, da fé ou da solidariedade, capaz de transformar um deserto seco e árido em um campo vivo de possibilidades. As dificuldades podem ser muitas, mas a bondade tem a força de um milagre. Vejo que a atitude humana muitas vezes é moldada pela dúvida e pelo desespero, que enfraquecem o espírito diante da adversidade. Contudo, é justamente nesses limites extremos que a fé se mostra mais intensa e urgente. Esta história nos chama a reverenciar o silêncio e a reconhecer que a força real não está apenas no que a vista alcança, mas no que está oculto, sustentando o impossível com delicadeza e poder. Permaneça atento às histórias que o tempo sussurra e junte-se para desvendar os mistérios enraizados na tradição. Seu olhar paciente e seu silêncio respeitoso são essenciais para a continuidade dessa jornada. A essência da história de Agar e Ismael está na confiança no invisível, na persistência diante do abandono e da desesperança. Agar foi levada ao limite do desespero, sozinha no deserto, cuidando do filho, num cenário onde parecia que a vida havia sido arrancada por completo. A voz que ela ouviu e o poço que apareceu representam um cuidado oculto, a força que surge inesperadamente para aqueles que não têm mais ninguém a quem recorrer. A promessa divina que se revela mesmo na angústia mais profunda. Essa lição nos mostra que, mesmo quando tudo parece insuportável e o mundo rejeita, existe uma força maior. Uma força pronta para guiar o ser humano à sobrevivência e à esperança renovada. Fé e perseverança não são apenas conceitos, mas atitudes vivas que sustentam os passos nas horas mais difíceis. Todos podem passar por isso. Imagine uma pessoa que perdeu tudo, emprego, moradia e apoio familiar e caminha sozinha por uma cidade desconhecida. Ela se sente esmagada pela solidão, sem direção clara. De repente, um desconhecido oferece um pouco de alimento, um gesto de carinho, uma pausa para descansar. Esse gesto simples é a encarnação do poço que Agar encontrou no deserto, uma presença que salva, que resgata. No cotidiano, essa rede invisível transforma o abandono em um lampejo de esperança. Essa história nos faz pensar que a ajuda verdadeira nem sempre está à vista, que a força real emerge nos momentos em que estamos na beira do abismo, quando tudo parece perdido. Como sociedade, devemos lembrar de estender a mão, reconhecer o que está nas sombras. Essa lição é especialmente urgente hoje, um mundo acelerado que nos empurra para o isolamento e o fechamento interior. A natureza humana tende a ceder à dúvida e ao medo, abaixando a cabeça diante da dificuldade. Mas esta narrativa nos lembra que a fé, pessoal ou coletiva, pode ser o sopro que revigora a vida, não para negar a dureza da realidade, mas para reconhecer o milagre silencioso que cresce na persistência e na confiança. É um convite para observar com mais atenção as batalhas alheias, o invisível que nos cerca e a força surpreendente da esperança.
A história de Agar e Ismael é um testemunho do frágil equilíbrio entre abandono e salvação, entre humano e divino. Uma voz antiga que ainda ecoa para aqueles que percorrem os desertos da vida, em busca de uma luz.